O objetivo do seu Pai Celestial é fazer com que você cresça. Ele quer que você desenvolva durante a sua vida as características de Jesus Cristo em você. Infelizmente, muitos cristãos envelhecem sem jamais chegarem à maturidade espiritual. Muitas pessoas vivem como crianças espirituais. Mas por que será que isso acontece? Não saia daí, porque nos próximos minutos nós vamos falar sobre isso. Queridos, uma coisa é certa, não há maturidade sem tempo, mas também só o tempo não é garantia de maturidade. O crescimento espiritual não é algo que acontece de forma automática. É necessário um engajamento da nossa parte para que possamos crescer espiritualmente. Se há algo que nós precisamos ter para crescermos espiritualmente é querer. Eu e você precisamos querer crescer. Fazemos um esforço diário para que isso aconteça e ainda perseverarmos constantemente nesse esforço. A caminhada de um discípulo, isso é, o processo que o leva a parecer sempre mais com Cristo, começa por uma decisão. A decisão de aceitar e seguir a Jesus Cristo. E quando nós pensamos sobre a imaturidade espiritual, nós vemos que ele não é um problema novo, algo que acontece apenas na nossa geração. Esse é um problema bem antigo que continua muito presente atualmente no nosso meio hoje em dia. Observe o que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 4, do verso 13 ao 15, que diz: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Queridos, observe então que há centenas de anos atrás, Paulo já escrevia à igreja com o objetivo de combater a imaturidade espiritual dos seus irmãos. Como eu já disse aqui algumas vezes, as decisões que nós tomamos influenciam diretamente a nossa vida. E querer amadurecer espiritualmente é uma das decisões mais importantes que todo cristão deve fazer. Mas por que então nem todas as pessoas que decidem, que aceitam Jesus Cristo, amadurecem espiritualmente? Porque amadurecer espiritualmente requer decisão, mas também requer esforço, perseverança, querer e muito mais. É comum ao longo da nossa vida, muitas vezes, nós colocarmos ela em algumas áreas como no piloto automático. Ora por comodismo, ora por cansaço e esperamos para ver o que vai acontecer. Não é assim que nós fazemos muitas vezes? Infelizmente, na vida espiritual não é diferente. E quando agimos assim, o tempo passa e nada muda. Então, na nossa vida espiritual, nada de piloto automático. Nós precisamos nos empenhar para crescermos espiritualmente a cada dia. Todo comportamento que nós temos é resultado de uma convicção e toda ação que tomamos depende da motivação. Sendo assim, esteja convicto que para crescer espiritualmente você deve se empenhar todos os dias. E motivação que você precisa é saber que agindo assim, além de agradar a Deus, você vai parecer cada dia mais com Cristo. E cá para nós, quer coisa melhor do que ser parecido com Jesus a cada dia? Não tem coisa melhor, irmãos. A vontade de Deus é que você e eu possamos crescer espiritualmente a cada dia. E para que isso aconteça, a primeira coisa que precisamos fazer é mudar a nossa maneira de pensar e, consequentemente, nós mudamos a nossa maneira de agir. A nossa maneira de pensar influencia diretamente nos nossos sentimentos, que influenciam na nossa maneira de agir. Nós precisamos de um esforço diário para que nós venhamos desenvolver em nós o caráter de Jesus Cristo.
A Bíblia nos orienta, em Filipenses capítulo 2, verso 5, que nós devemos desenvolver em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Ou seja, tudo começa na maneira como nós pensamos. Por isso, aquilo que você ocupa a sua mente, aquilo que você passa o dia pensando e repensando é algo muito importante. Para que nós não venhamos ser como crianças espirituais, uma verdadeira transformação deve acontecer dentro de nós. Pensamentos imaturos, egoístas, individualistas devem ser tirados de dentro de nós. Quem pensa dessa maneira e age assim são as crianças, não é verdade? Em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 20, Paulo lhe escreve o seguinte: Irmãos, deixem de ser como crianças. Aí ele completa: com respeito ao mal, sejam como crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Queridos, maturidade é um assunto muito sério. Uma criança naturalmente é egoísta, só pensa nela mesma, quer tudo na hora que ela quer, não sabe esperar e só pensa em resolver suas vontades momentâneas. Tem dificuldade de dividir, não gosta de dar, antes só pensa em receber. Quando não recebe, grita, chora, faz birra. Não é assim? Mas infelizmente muitos homens e mulheres adultos, no que diz respeito às suas necessidades, pensam e agem como crianças. Se querem receber, querem agora, não sabem esperar, só querem pensar nas suas necessidades momentâneas e vivem de forma infelizes, porque na vida as coisas não acontecem dessa forma. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam que são adultos espirituais, porque eles têm grande conhecimento bíblico, estão há muito tempo em uma mesma igreja, mas deixa eu te dizer uma coisa, conhecimento bíblico e tempo de igreja não são os únicos elementos que demonstram a maturidade espiritual. A vida cristã implica também na nossa conduta diária e no nosso caráter. Nossa maneira de agir deve estar em harmonia com a nossa convicção. É a nossa conduta, a nossa maneira de agir que vão demonstrar aos não cristãos a nossa maturidade. Em Romanos capítulo 15, no verso 2 e 3 está escrito: cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Veja, só colocar o outro em primeiro lugar quem tem maturidade para isso, quem desenvolve em si o caráter de Cristo. Talvez muitos estejam se perguntando: mas pastor, como eu sei que eu tenho desenvolvido o caráter cristão e amadurecido espiritualmente? Um grande indicador que vai te ajudar muito a encontrar essa resposta é olhar para a sua vida e ver se você pensa primeiro nos outros, antes de pensar em si próprio, nas suas necessidades. Se antes de pensar no seu bem individual, você pensa no bem coletivo, em um plano muito maior e muito mais amplo do que a sua vida. Esse tipo de mentalidade não é natural, ela é contra a nossa natureza, contra a nossa cultura. Esse é um nível muito difícil para a gente alcançar de maturidade, porque o nosso dia a dia leva completamente contra a esse princípio. Mas graças a Deus, que é infinitamente maravilhoso e misericordioso para conosco, Ele nos diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que eu e você possamos cumprir todas as boas obras através da graça que vem dele e que Ele derrama sobre a nossa vida todos os dias. Guarde muito bem isso, nunca é tarde para começar a crescer espiritualmente e amadurecer em Cristo. Com a ajuda do Espírito Santo, esse processo será muito mais fácil para você. Para isso, você precisa querer, você precisa dar prioridade a Cristo e aos seus princípios para que durante o seu dia a dia você venha desenvolver em você o mesmo caráter, a mesma forma de pensar que há em Cristo Jesus. E agindo assim, você influenciará todos aqueles que estão diretamente ligados a você à sua volta, mostrando aos crentes e aos não crentes a maturidade que você está construindo durante o seu dia a dia através dos seus comportamentos. E assim você impactará muitas pessoas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente hoje, em nome de Jesus.